Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião Palestrina, torcedor palmeirense. Meu nome é Kelpson Thiago e hoje nós damos início a mais um vídeo da série especial Palmeiras na Libertadores. É o 7º episódio, hoje a gente vai falar da campanha de 1994, ano em que dá início aí a obsessão, do torcedor palmeirense por essa competição, a competição que acaba se transformando na principal aqui do continente, até os anos 70, 80 e até o começo dos anos 90, a Libertadores da América não tinha o peso que começou a ter a partir dos anos 90, à medida em que o Campeonato Paulista passa a ter menos relevância, a Libertadores cresce em importância e os principais times brasileiros começam a dar uma atenção especial e começam a brigar fortemente pela Taça Libertadores. Então, na campanha de 94, o Palmeiras ganha o direito de participar por ter vencido o Campeonato Brasileiro de 1993. Depois de longos anos de jejum, o Palmeiras, com a chegada da Parmalat, em 92, traz uma série de craques para o time, forma uma verdadeira seleção e começa a enfileirar aí um título atrás do outro e chega na Libertadores com boas chances de avançar e de brigar pelo título, mas havia ali uma série de outros times tão competentes quanto o Palmeiras. Infelizmente, o Palmeiras não conseguiu atingir o objetivo, que era o título, e a gente vai contar aqui como foi essa campanha nesta temporada. Então o sistema de disputa ele muda um pouco, então desde a última participação do Palmeiras, foi em 1979, até 1994 algumas coisas mudam. Então o formato de mata-mata ele muda completamente. Então por mais que em 94 ainda haja disputa por 21 equipes, ainda contando com o vencedor da temporada passada, entrando numa fase posterior, a fase de grupos, a mecânica de classificação ela é alterada. Então nós temos ainda os 5 grupos com 4 equipes cada, jogos de ida e volta, mas diferente do que acontecia nas décadas de 60, 70 e 80, onde só o campeão da chave avançava. Dessa vez os 3 primeiros colocados avançavam para a fase oitavas de final. Então era muito difícil um time não se classificar, embora o Palmeiras tenha caído num grupo dificílimo. Então o grupo do Palmeiras realmente era muito difícil e ter conseguido passar de fase foi um mérito enorme daquela equipe, mas infelizmente não conseguiu dar sequência. O grupo do Palmeiras era dificílimo, como eu comentei, então tinha o Cruzeiro, uma grande equipe naquela época, tinha o Vélez Sarsfield, que inclusive se tornaria campeão daquela edição, e o poderoso Boca Juniors. E o Palmeiras consegue aí 3 vitórias, acaba sendo derrotado 3 vezes, justamente pelo equilíbrio desse grupo, e o que ficou muito marcado nessa temporada foi a maior goleada aplicada em um time sobre o Boca Juniors fora da Argentina. Então o Palmeiras encaçapou 6-1 no duelo da primeira fase. Nunca o Boca perdeu em nenhuma época, nem nos anos 60, 70, ou mesmo agora, que a fase tá difícil lá para os caras. Então o Palmeiras consegue uma goleada histórica e consegue a classificação para as oitavas de final. Só que nas oitavas de final o Palmeiras pega o São Paulo, que havia sido campeão da edição anterior e entrou justamente nas oitavas. E teve um fato curioso nessa temporada, porque diferentemente do que aconteceu no passado, em 94 houve a pausa para a Copa do Mundo. Então a Libertadores ela foi paralisada, só que o primeiro jogo das oitavas de final entre Palmeiras e São Paulo, que foi com o mando do Palmeiras, foi 0-0. Mas o jogo da volta com o mando do São Paulo aconteceu só depois da Copa do Mundo. E a diretoria do Palmeiras resolveu então levar aqueles jogadores para uma disputa no exterior, uma espécie de intertemporada, uma série de jogos festivos. O Vanderlei Luxemburgo era contra esse tipo de viagem, porque na visão dele iria desgastar os jogadores, logo no meio da temporada, mas a diretoria bancou. E o que aconteceu é que o time acabou realmente sendo muito desgastado fisicamente, a viagem era muito longa e quando o Palmeiras retornou para fazer o jogo de volta contra o São Paulo, acabou sendo derrotado por 2-1 e foi eliminado da competição. O Palmeiras terminou essa edição então com 8 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. A equipe conseguiu anotar aí 14 gols, um bom número de gols para poucas partidas, mas acabou levando 7 gols e gols decisivos, principalmente no jogo mata-mata final, contra o São Paulo nas oitavas. Foi derrotado ali por 2-1 e foi eliminado. O Edilson Capetinha terminou essa competição com 5 gols, foi o artilheiro da Libertadores pelo Palmeiras. E como a gente já comentou aqui, o Vanderlei Luxemburgo dava os primeiros passos ali rumo à glória, com o comando do time alviverde e conseguia ali as suas primeiras conquistas, mas a Libertadores infelizmente
nunca foi a praia do Luxemburgo, né? Nem naquela época, nem mais recentemente, nem no começo dos anos 2000, que talvez tenha sido o auge da carreira dele. Então, para a gente repassar aqui a primeira fase, o Palmeiras começou muito bem, né, com 2 jogos em São Paulo. Começou ganhando do Cruzeiro por 2-0, depois veio a goleada em cima do Boca por 6-1, o time pega aquela confiança, né? Mas aí nos 2 jogos seguintes fora de casa acaba sendo derrotado. Primeiro perde para o Vélez lá em Buenos Aires por 1-0, depois perde para o Cruzeiro em Belo Horizonte por 2-1 e perde o 5º jogo para o Boca Juniors lá na Bombonera por 2-1. Acaba dando uma esfriada ali, mas na última rodada consegue vencer novamente, vence bem o Vélez, mais uma vez, né, que seria o campeão daquela edição. Meteu 4-1 no Vélez aqui em São Paulo, se classificou para a segunda fase, e na segunda fase pegou o São Paulo aí em 2 jogos, empatou o primeiro em 0-0 e perdeu o segundo por 2-1. Com todo o aporte da Parmalat, esse time era uma máquina de jogar bola, né? Então o Palmeiras trouxe muitos destaques dos principais times brasileiros, e realmente o time era espetacular, né? Eu vou falar aqui o time base da Libertadores, tá? Existem algumas diferenças em relação ao time base do ano de 1994. Alguns jogadores ou se machucaram ou acabaram não atuando com tanto destaque assim na Libertadores. Então vou citar aqui o time base da Libertadores, aquele que jogou mais vezes juntos naquela edição. Então a gente tinha o Sérgio no gol, né? O Sérgio, o Cláudio na lateral direita, o Antônio Carlos e o Clebão na zaga, o Roberto Carlos na lateral esquerda, já despontando ali como um dos grandes jogadores do Brasil. O meio-campo, né, espetacular, então César Sampaio, Mazinho e o Zinho. Você ainda tinha o Rincon ali, que completava esse quarteto incrível, né, no meio-campo. E no ataque você tinha nada mais nada menos do que o Evair e também o Edmundo. O Edmundo acabou jogando alguns jogos nessa Libertadores. Então o Palmeiras terminou a Libertadores de 94 nas oitavas de final, mais uma vez não consegue muito longe. O Palmeiras volta para a Libertadores em 95, mas isso é assunto para o vídeo de amanhã. Fique atento aqui, a partir das 20 horas da manhã a gente conta a história da Libertadores de 1995. Será o 8º episódio dessa série especial falando da Libertadores da América e todas as campanhas do Palmeiras. Eu fico por aqui, rapaziada. Não se esqueça de se inscrever no canal, comenta aqui no vídeo, me fala o que você está achando da série, o que você achou desse vídeo, desse time que na verdade era uma seleção, uma constelação de craques, mas mais uma vez não conseguiu ganhar a Libertadores. Passa a ser de fato uma obsessão a partir desse ano a conquista por parte principalmente dos torcedores do Palmeiras, né? Já que o São Paulo havia vencido ali no começo da década de 90 e o Palmeiras acaba criando esse estigma, né, de tem que ganhar, se tornaria então campeão em 99, mas isso é história aí para os próximos episódios. Eu fico por aqui, um abraço e avante palestra!